Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é sempre levar uma informação para um irmão e irmã. Então, antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço paz para o Brasil, né? Paz para a Venezuela e Guiana, paz para Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, e todos ali do Oriente Médio, né? Peço paz para todos os países do planeta Terra, peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um culto mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Faço dois comunicados, né? O primeiro comunicado é para o irmão ou a irmã que estão do Messenger, do Facebook, da rede social do Facebook, as outras redes estão normais, que estão com dificuldade de abrir o vídeo via Messenger. Então, quando eu envio o vídeo via Messenger, aparece o botão da imagem, né? E essa imagem é um prato com a refeição que é saudável, né? Que é o que eu tenho, né? E é só clicar em cima, clicar no vídeo e o vídeo aparece. Ou se não, entrar pela entrar na minha página, ou se não, na minha história, né? Tá abrindo normalmente. Ou se não, por e-mail. Pessoal do e-mail até agora não tem nenhuma reclamação, né? Então, meu e-mail é jailsonconsites@hotmail.com. Ou se não, entrar pelo YouTube, né? O YouTube está abrindo normalmente. O outro comunicado é sobre o filme Nosso Lar 2. O filme Nosso Lar levou milhões de pessoas aos cinemas, né? Eu imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas aos cinemas. Por quê? Há no planeta Terra mais de 40 milhões de espíritas e admiradores. E aqui no Brasil, eu estimo mais ou menos 30 milhões e mais admiradores, né? Então, vai lotar, eu acredito que sim. E o filme, que o irmão ou irmã que não tiver cinema na sua cidade, procura uma cidade próxima que tenha cinema. Então, você procura os shoppings, né? Os shoppings geralmente têm cinemas, né? Então, procure saber se na sua cidade tem um shopping, né? E se tem cinema dentro desse shopping, e vá ao cinema. Outras informações. A empresa, né, que está trabalhando no filme Nosso Lar 2, ela já tem para o ano que vem já marcado, né? Não sei quando, o filme das irmãs Fox tem as histórias de Emmanuel, né? De Emanuel, quer dizer, a história de Emanuel, e tem também estão já trabalhando no projeto o filme Nosso Lar 3 e 4. Então, André Luiz, sempre um espírito maravilhoso, está aí, continue assim brilhando e continue com muita luz, muita elevação moral. Então, o filme Nosso Lar 2, né, a narrativa dele e o
contexto do mundo espiritual, umbral, e de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte. Então os mensageiros vêm fazer o resgate desse espírito. Mas para fazer o resgate desse espírito, ele vai passar por cenas diversas, né, até chegar. Uma outra observação é que o filme Nosso Lar 2, ele não é... a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Eu estou na 3ª temporada, né, estudando esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, na autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, e a segunda foi o livro Ramatiz, Evangelho à Luz do Cosmo, né, pergunta e resposta entre o médium Ercílio Mais e o espírito André e o espírito Ramatiz. Então, como é que meu trabalho, né? Eu faço uma prece inicial, comentários, comunicados, perdoem, leitura, comentários e prece final. Então vamos à leitura. O argueiro e a trave no olho, né? Item 9. Por que verge um argueiro, né, no olho do vosso irmão, vós que não verdes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave do vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São Mateus 7, 3, 5. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Item 11. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos serviste para com eles. São Mateus 7, 1, 2. Então Jesus, né, apareceu uma mulher, né? Então e essa mulher estava sendo acusada de adultério. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: mulher, onde estão os vossos acusadores? Porque ele falou, né, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus fez essa pergunta para ela. Agora, instruções dos espíritos, perdão das ofensas. Item 14. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Vós, pois perdoareis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência, é falar mais alto ao vosso coração. Então, vamos entender isso aqui. O argueiro e a trave no olho. Quando ele fala do argueiro e a trave no olho, ele está querendo dizer o seguinte: antes que a gente olhe defeito e fale do próximo, né, dos seus problemas, a gente tem que falar dos nossos. Ver os nossos para ver de que forma nós vamos tentar ajudar aquele que está com aquele defeito. Então as pessoas, em primeiro lugar, ela começa a falar dos outros para depois fazer esse seu julgamento, né? Acontece muito isso, às vezes, numa televisão apresentando uma pessoa que fez alguma coisa errada e as pessoas falam o julgamento. E aí, às vezes, esse julgamento pode prejudicar essa pessoa, né? Porque às vezes ela foi julgada de forma errada. Porque tem um exemplo aí que apareceu numa emissora de televisão
que um homem tinha uma escola, né, infantil, e as mães das crianças falaram que ele estava abusando das crianças. Então aí trouxe, e a emissora de televisão não fez uma pesquisa para ver se era verdade, e ela, quando colocou no ar essa reportagem, né, as mães tiraram seus filhos dali. E depois ficou provado que foi invenção daquelas mães, que ele não fazia isso. Então prejudicou aquela pessoa, fizeram um julgamento, né? E a própria emissora também, e depois descobriram que não era nada daquilo. Então, não podemos fazer esse tal julgamento, que Jesus fala. E aí ele fala, não julgueis para não ser julgados, porque você vai ser julgado da mesma medida, né? E aqui ele faz o comentário, quando fala, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Quando, isso é interessante esse fato, aparece uma moça que ia ser julgada, né, por adultério. Então naquele tempo não poderia cometer o adultério. Então lá a pena era apedrejar. E aí vão perguntar ao Jesus o que ele deveria fazer. Então Jesus responde, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então saiu os mais idosos e depois os mais novos. Então querendo dizer que os mais idosos tinham mais pecados que os mais novos, né? E pronto, aí quando ele pergunta, mulher, cadê as pessoas que queriam te jogar as pedras? Elas foram embora, né? Só ficaram dos dois. Então ele falou, vai e não peque mais. E aí tem uma história interessante sobre essa moça, que é o seguinte, estava Pedro e Jesus, né, conversando, e apareceu uma moça, uma senhora, que morava na casa dessa mulher que cometeu adultério. Então ela falou que eles estavam passando necessidade e tal, então por isso que ela cometeu adultério. E o homem que fez essa fofoca toda dela, falando que ela era adúltera, ele roubou o dinheiro dela. E naquele tempo, Pedro era o mais nervoso, mais esquentado de todos. Tudo para Pedro era brigar, bater. Então vamos lá pegar esse homem. Então Jesus não fala nada e vai até na casa do homem. E onde era a casa do homem? Era do cunhado do Pedro. Pedro começou a falar que ia fazer, acontecer, chegou lá, não fez nada, porque era cunhado dele. E Jesus já sabia disso, então para a gente não pode julgar, né? Será julgado da mesma forma, né? Então, então é isso. Não tenho mais nada para falar sobre o texto. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.